muito bem-vindos ao episódio 3 do Harmonizando com Naís. E hoje eu quero ter uma conversa séria com vocês sobre um tema que é muito real no nosso dia a dia, que é a influência das redes sociais na nossa autoestima, no que nós chamamos de beleza, né? E não sei se isso já aconteceu com vocês, mas em um certo dia a gente acorda radiante, linda, maravilhosa, se sentindo incrível, e basta ir ali no Instagram, abrir o Instagram, que a gente já começa a se questionar, a se comparar, a não se sentir tão boa assim, ou a não se sentir tão autossuficiente assim. Isso é uma realidade muito maior nos dias de hoje do que às vezes a gente para se questionar. E vamos primeiro recapitular o tempo, né? Antigamente, quais eram as comparações que a gente tinha? A gente se comparava com as nossas vizinhas, com a nossa coleguinha, com as pessoas do nosso ao redor, né? Do nosso entorno. E no máximo, gente, a gente se comparava com as atrizes de TV, né? Que a gente assistia ali e a gente acabava comprando revistas, né? Na minha época era Capricho, não sei da de vocês, hein? Capricho, Boa Forma. E a gente olhava aquelas revistas e achava aquelas mulheres maravilhosas, com aquele bumbum lá em cima, com aquele dente maravilhoso, com aquele sorriso, com aquele cabelo ondulado. E era o auge da comparação, era o auge da nossa comparação. E eu tô falando isso, gente, porque eu comprava a revista semanalmente, que era quando chegava, e eu ficava louca pra chegar a próxima semana pra poder comprar. E às vezes nem isso, né? Porque a gente demorava pra comprar a revista. Agora, imagine que hoje a gente vive isso todos os dias da nossa vida. A gente simplesmente acorda, mal fala com as pessoas ao nosso entorno, e já estamos ali abrindo a nossa rede social, abrindo o nosso Instagram, vendo sempre 1000 comparações de vidas perfeitas, de forma de se viver perfeitamente, de formas de se vestir, de 1000 formas de agir. Então, vem logo uma enxurrada de informações, uma enxurrada de comparações. E isso é muito sério, né? Por quê? Porque a gente acaba se comparando com vidas perfeitas e imaginando que a nossa não é tão perfeita assim. E esses padrões de beleza, gente, eles não têm problema nenhum. Não é um problema. Cada um vive ou se porta ou se veste da maneira que agrada a pessoa, que se sente bem. E é o que eu prezo e é o que eu sempre falo para as minhas pacientes. Mas é preocupante quando esses padrões de beleza, eles criam uma narrativa silenciosa que faz com que a gente acredite que se a gente não está enquadrado nessa caixa, tudo que está fora dessa caixa está errado, né? Ou pior, cria a ilusão de que todo mundo pode alcançar aquele padrão. E aí que mora o problema, porque a gente não consegue começar a distinguir que a gente tem características diferentes, a gente tem genética diferentes, a gente tem questões sociais diferentes, e isso mexe muito na autoestima da mulher, né? E a beleza, ela acaba virando um molde, né? E tudo que tá fora dele, bom, se tá fora, não tá legal. E aí a gente vai começando a ver problema na gente que antes nem seria um problema assim. Uma das minhas abordagens quando eu atendo as minhas pacientes, sempre quando elas chegam para fazer a primeira avaliação comigo, eu sempre gosto de perguntar para elas o que as incomoda. Eu nunca vou ser a profissional que vai chegar e apontar um defeito, apontar um erro. Até porque eu acho que cada ser humano, ele tem as suas individualidades. E o diferente, ele também é bonito. O diferente é exótico. O diferente é o que nos torna únicas. E o ato de envelhecer, eu acho a coisa mais linda do mundo, gente. Apesar de trabalhar com a estética e defender, sim, um envelhecimento saudável, com um gerenciamento de pele, eu acho envelhecer um ato de sabedoria, acima de tudo. E principalmente, o estar envelhecendo é sinal que a gente está vivo, que a gente tem uma história para contar, que a gente tem um passado. E a nossa pele, muitas vezes, elas carregam marcas desse passado. E vou até usar o meu exemplo aqui pra vocês. Há 3 meses atrás, eu comecei com um episódio de acne
E eu já passei por episódios de acne na minha adolescência, tratei e começou de novo acnes persistentes e eu comecei a observar e de primeiro momento veio o quê? A comparação. A comparação de eu como profissional que vende procedimentos para a pele e está com uma pele feia. E aí nesse momento eu já comecei a ficar o quê? Angustiada, porque a comparação ela começa a diminuir o teu valor. E nesse momento eu parei e fui muito racional. E isso é um ponto que a internet não nos permite ser. Porque é tanta informação chegando a todo momento que a gente nem sabe mais se você está pensando com os seus valores ou se você está pensando de acordo com o que foi dito na internet. Então é um ato a se pensar também, a parar e refletir quais são os seus valores, o que você busca. E nesse momento eu parei, refleti e pensei, poxa, mas eu também defendo que a pele ela carrega marcas, nossa pele ela tem imperfeições. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes, sempre falo isso no Instagram. A pele perfeita ela não existe. E se eu estou passando por esse período de surto de acne, é porque tem alguma coisa em mim que está falando comigo através da minha pele. E no meu caso, um desbalanço hormonal. Então tá contando a história do meu corpo, a minha história. Então não tem porquê a gente começar a se comparar e se denegrir por conta de detalhes, de meros detalhes, né? E isso também a gente pode até fazer uma comparação com os filtros do Instagram, né? A gente acostumou tanto, teve um tempo que a gente acostumou tanto a usar filtros que a gente já não se via mais sem filtros, porque vai criando uma realidade distorcida do que realmente nós somos. E é uma realidade que é tão injusta que quando você se vê sem, você não se reconhece. E isso é muito triste, gente, porque a pele perfeita é uma pele com imperfeições, é uma pele com manchas, é uma pele com poros dilatados. Então, a gente vai ter essas diferenças, essas singularidades. Isso é normal, isso é bonito, isso é nosso, isso é do ser humano. E os procedimentos estéticos, que vocês sabem que eu tanto defendo, eles estão aí para aliar na nossa beleza, para fazer com que a gente se sinta ainda melhor, mas não nos transformar. E eu sei que deve existir muitos questionamentos se existem pessoas que querem mudar totalmente. E sim, gente, já aconteceu de pegar pacientes que querem mudar totalmente. E são pacientes assim que eu não faço. Quando chegam pra mim com esse tipo de queixa, com esse tipo de característica, eu não faço. Porque não é uma abordagem que eu levo para as minhas pacientes. Eu gosto de fazer pontos de embelezamento, gosto que elas se sintam melhor a partir de detalhes no seu rosto, no formato, num lábio mais carnudinho, mas eu não gosto daquele rosto que muda totalmente a paciente, entendem? Então, é um outro ponto a se ter cuidado. O nosso corpo não é um molde pronto, né? A gente tem textura, a gente se expressa, a gente tem autenticidade. E esse é o legal da vida, esse é o legal do ser humano. Imagina se todo mundo fosse igual. Eu sempre falo, gente, se eu tivesse várias Naíses, eu ia odiar. Eu ia achar um porre. Primeiro porque, gente, eu sou aquela pessoa de característica melancólica. Então eu sou muito quieta na minha, eu sou muito observadora. Quando eu sinto muito. Então imagina, vários melancólicos do meu lado, não ia dar certo, gente. Então é legal ter essa diversidade, é legal ter essas diferenças. E quando a nossa imagem ela fica ancorada no ideal de beleza que não existe, que é irreal, a gente se torna frágil. A gente se torna frágil, que eu digo de personalidade mesmo. Porque a partir do momento que a gente não se enxerga, que a gente não tem uma autoestima elevada, a gente não se ama. Se a gente não se ama, a gente não se cuida. E sabe qual o problema da internet, da influência que ela traz pra gente? É porque a internet ela também dita como ser e como não ser. Olha, você vai fazer isso, você vai comprar um Labubu, né? Ô, gente. E
ela dita muito esse quesito, né? De como você deve se comportar, como você não deve se comportar. E o pior de tudo, às vezes a gente quer se comportar de uma forma só porque a internet está ditando que você tem que se comportar daquele jeito. E eu falo isso pra quê? Pra forma de se vestir, pra forma do cuidado com a pele. Vou falar disso porque é como que eu trabalho, né? Com cuidado com a pele, com a beleza, fazer procedimento. E às vezes tu quer fazer aquele procedimento só porque a internet tá falando, porque todo mundo tá fazendo. E aí, o que era pra ser um ato de amor, um momento de autocuidado, um momento prazeroso consigo mesma, vira um ato de comparação, né? E você começa a fazer não porque você quer fazer aquilo, mas com medo de não se encaixar, de não ser notada, de não ser aceita, de não participar dessa bolha da internet. E esse autocuidado que vem de comparação exacerbada, gente, isso não se mantém, isso não sustenta, não se garante, porque você vai deixar de fazer algo com prazer, vai começar a ser algo chato, né? Monótono. Então, isso não sustenta. Ao invés de ser algo legal, você vai achar cansativo, vai deixar de fazer, vai se achar ainda mais insegura, porque você vai pensar, eu não presto nem pra poder seguir uma rotina de cuidado corretamente. E aí vai dizer assim, isso não consigo fazer isso. Então, tem que se ter cuidado, sabe? O autocuidado, ele é muito lindo, ele é um momento muito prazeroso. Para nós mulheres, a gente tem um instinto, mais um feeling desse autocuidado. Então é para ser algo de conexão com a gente mesmo, um momento de conexão, um momento pra gente parar e pensar nos nossos valores inquestionáveis, o que a gente busca pra gente, o que você quer ser, o que você tá fazendo tá de acordo com a pessoa que você quer ser no futuro. Então tudo isso tem que ser questionado, e questionado de forma racional, consciente, gente, não só fazer o que está sendo dito. Então, para que isso não te afete, para que isso não molde a pessoa que você é, eu te convido a se olhar com mais carinho, tá? A resgatar essa sua beleza autêntica, a sua autenticidade, a pessoa que você é, com as suas características, com o seu jeito exagerado de rir, ou com o seu jeito de se comportar. Claro, estando de acordo com a pessoa que você quer se tornar também. Se faz sentido pra você, ótimo, mas que seja algo prazeroso, né? Que seja algo que vai fluir, que você vai se sentir leve, que você vai se sentir conectando com você mesma. Se olhe com carinho, se questione, se olhe com gentileza também, sem julgamentos, sem se impor, né? É muito interessante fazer esse exercício para que a gente tenha de forma clara quem a gente é, quais os nossos gostos, quais as nossas individualidades, e saber que a partir disso a gente também tem pontos positivos. Como eu falei ali no início, o diferente ele conecta, o diferente ele é autêntico, então é importante. E esse autocuidado que a gente tem, ele nos aproxima de nós mesmas. E não só, né? Quando a gente se sente bem com a gente consegue dar esse valor para os outros também. A gente consegue perceber melhor as pessoas ao nosso entorno também. E sempre que você for fazer algo, se questione. Você está fazendo isso por amor? Ou por medo de não ser suficiente para alguém, ou para alguma situação, ou com medo de não participar de uma bolha, né? Faça isso de forma consciente. Se você não tiver consciência, a internet ela acaba te convencendo, né? De que sempre vai faltar algo, que você não é perfeita, que você é insuficiente, que sempre precisa de uma mudança aqui, uma mudança ali, um retoque. E assim a gente nunca vai se sentindo inteira mesmo, sabe? E não se trata também de demonizar ou excluir totalmente a rede social. Eu acho a rede social uma ferramenta incrível, principalmente de aprendizado. E a gente tem sim que usar e usar ao nosso favor, né? Mas se questionem, né? De onde vem esse desejo de querer mudar? Né? Ele vem do que você se sente, do que você quer, do que você almeja ser. Então resgate esse olhar e essa consciência sobre você mesma, tá? E
saiba que você não precisa caber nos padrões do mundo, do que a internet dita, né? Você precisa caber em você, nos seus padrões, na pessoa que você é, em quem você almeja ser, tá bom? E é isso, o episódio de hoje. A gente vai ficando por aqui e eu vou terminar de tomar o meu chazinho, que eu até preparei um chá, gente, pra tomar com vocês hoje. E se você gostou desse episódio e você achou muito pertinente, eu te convido a compartilhar esse episódio com outra amiga, com uma mulher que está precisando ouvir isso, que está precisando também pensar de forma consciente, né? Se questionar de forma consciente. E eu adorei poder conversar sobre essa temática com vocês, porque eu sei que é uma coisa que influencia muito na nossa vida, principalmente nós mulheres, né? Então, eu espero que vocês tenham realmente gostado.